Para José Padilha, diretor brasileiro, cinema é muito mais narrativa do que audiovisual. Fernando Meirelles, outro diretor brasileiro, também destacou que o poder da narrativa é muito influente para avaliar um bom diretor. Mas o que é narrativa? Você vai descobrir hoje no canal Polo Cinema. Narrativa não é um dom, para desmistificar isso na nossa mente. Narrativa é algo muito mais individual. É a maneira que cada um encontra de contar a sua história, ou de contar uma história. Entenda, eu tenho um relato histórico e tenho a narrativa. O relato histórico são os fatos e a narrativa é como eu conto esses fatos, sem alterar, usando meu próprio método. E cada um tem isso, cada um tem esse traço narrativo. Dizer que isso é um dom é desencorajar cada pessoa a descobrir essa própria narrativa, porque a maneira de se contar histórias é algo que está em você, só precisa de uma evolução. O que me diferencia de você é que eu enxergo o mundo da minha maneira. E cada um vai procurar o melhor recurso para poder passar essa mensagem, para poder passar essa visão. No cinema, o responsável pela narrativa é o diretor. Ele é o principal responsável por contar a história, por mover toda a equipe a favor de uma única linguagem que ele desenvolveu a partir do relato histórico. Essa é a função do diretor. Ele vê a história, ele pensa como contar para você, público. A arte de contar histórias se torna então uma responsabilidade, porque o diretor, em uma narrativa, ele deve considerar o tempo que o fato histórico ocorreu, os personagens, o enredo e o conflito. E essa linguagem que o diretor desenvolve, ele vai passar para toda a equipe envolvida. E que equipe é essa? É o diretor de fotografia, diretor de arte ou design, são os atores, o maquiador, o figurinista, o continuista. Todos esses especialistas são comandados por uma única pessoa que enxergou a visão da história, a visão de como passar essa história. O diretor de fotografia vai se preocupar com qual luz vai se encaixar no ambiente que o diretor idealizou. Da mesma maneira, o diretor de arte vai procurar a melhor cor que se encaixa com o contexto da história. O ator precisa incorporar o personagem. O diretor, tendo a visão geral, divide em parte as responsabilidades para chegar em um único caminho, que é contar a história da maneira que ele percebe o mundo. Essa distribuição de responsabilidades faz com que o diretor tenha a sua assinatura própria. É tanto que nós cinéfilos conseguimos identificar os traços de um diretor nos filmes que assistimos. Por exemplo, Joker, o Coringa, dirigido por Todd Phillips, eu consegui enxergar, através do estudo de personagem que ele fez, algo parecido com o de Martin Scorsese em Taxi Driver. Por coincidência, quem foi chamado para dirigir a sequência desse longa-metragem foi o próprio Martin Scorsese. Com o tempo você vai vendo que tal diretor usa tal narrativa, tal diretor usa tal método. E isso, por ser individual, gera uma característica única em cada diretor. Não faz nenhum diretor melhor do que o outro, porque isso também é individual. Até avaliar o diretor é individual, porque da maneira que ele conta a história, às vezes é a maneira que você não se encaixa, que você não se identifica, mas é a maneira que eu me identifico. Por isso, não tem como pontuar uma narrativa, não tem como dizer de 0 a 10 que essa narrativa foi boa, porque isso também é particular. Sendo assim, não se resume a um dom, é só maneiras de contar histórias diferentes. Outra coisa que acontece muito, e é normal, e é legal também de acontecer, é quando um diretor se inspira em uma história já contada por outro diretor, ou seja, um filme antigo, e ele resolve regravar aquelas cenas, regravar aquele filme. Ele faz isso buscando a sua própria assinatura. Ele pensa, essa história está bem contada, eu não estou questionando. Agora eu quero contar essa história, eu quero ter o prazer de contar essa história da minha maneira. Um caso que aconteceu recentemente foi meio que sem escolha. O diretor Zack Snyder teve que abandonar as gravações da Liga da Justiça, o primeiro, devido a problemas com a sua filha. E quem assumiu foi Joss Whedon. Joss Whedon também é um diretor de cinema e lançou o primeiro A Liga da Justiça. Logo depois, nós percebemos que teve a Liga da Justiça por Zack Snyder. Fez questão de enfatizar por quê. Porque era ele quem estava contando a história. Então, era o mesmo filme, só que em duas versões. E muita coisa mudou de um para o outro. Não é que ficou melhor. É que o diretor achou melhor contar dessa maneira e o outro achou melhor contar de outra maneira. Isso é interessante porque cada um deixa a sua marca, sem precisar desrespeitar ninguém. Só são apenas visões diferentes sendo exploradas pela mesma história, proporcionando ocasiões para que visões diferentes sejam manifestadas no cinema. E devido a essas divergências na narrativa, existe muita confusão entre o estúdio que está produzindo o filme e o diretor que está tentando passar a visão daquela história. Isso é normal, nenhum desqualifica o outro, são só visões diferentes em conflito.
mas no fim dá certo, eles contam a sua história e fica bacana. Comenta aqui embaixo qual diretor de cinema que você mais gosta ou mais se identifica. Cite um filme dele, que eu posso fazer uma análise desse filme para você aqui. Obrigado, não esquece de compartilhar com seus amigos, curte, se inscreve e segue lá o Instagram, @canal Polo Cinema.